A gente recebe agora aqui no Hora H, especialista em Direito Internacional, professora na Washington and Lincoln University, a Priscila Caneparo. Professora Caneparo, bem-vinda ao Hora H. Que bom tê-la aqui conosco. Obrigada, boa noite, Thaís, boa noite a todos que estão nos assistindo. Professora, hoje nós tivemos essa novidade do caça sendo abatido com um piloto ainda desaparecido, não se sabe nem o estado dele, se está vivo ou não, mas o Irã reagindo, oferecendo recompensa, quer dizer, entra um drama humano aí com um potencial de estrago, especialmente para Donald Trump. O que a gente pode esperar diante de uma situação dessa? Qual é a sua leitura para esse evento de hoje? Pois é, Thaís, a gente precisa entender que existem dois caminhos de entendimento aqui. Um primeiro que leva a crer justamente que isso vai trazer muitos problemas internos para o Donald Trump, porque ele prometeu, foi inclusive um slogan de campanha, que muitas vidas e muito dinheiro estava sendo perdido nessas guerras eternas dos Estados Unidos no Oriente Médio, como é o caso do Afeganistão, como foi o caso do Iraque, e ele prometeu que não aconteceria isso no seu mandato. Só que o que ocorre na prática é justamente, primeiro, a gente já está atento, né, a uma superinflação nos Estados Unidos, advindo dessa guerra também, por conta do fechamento do Estreito de Hormuz. E segundo, começam a se tornar mais críveis, mais visíveis, mais palpáveis as perdas humanas que tanto os Estados Unidos ficou, enfim, calejado nos últimos anos. Então, essa perspectiva também nos leva a crer que talvez o Trump tenha que recuar, porque, em um primeiro momento, o aspecto da comoção interna será muito forte. Esse é um primeiro aspecto de entendimento. Porém, Thaís, existe um segundo aspecto de entendimento. O segundo aspecto leva a crer que, ainda que 2/3 das pessoas que moram nos Estados Unidos, que estão sob a égide da administração do Donald Trump, elas podem considerar uma ação terrestre viável, crível, justamente para salvar essa vida ou essas vidas que se encontram ou podem se encontrar nas mãos do regime dos ayatolás. Então, são dois focos de entendimento que a gente vai precisar ficar atento qual vai ser a comoção popular, porque, de fato, isso pode até gerar uma reversibilidade daquelas pessoas que, em um primeiro momento, não apoiariam a guerra, mas como estão observando que agora vidas estadunidenses estão em xeque, elas podem vir a apoiar alguma ação, inclusive terrestre, do Donald Trump no Irã. Então, são dois pontos que a gente precisa ver como é que vai se dar justamente nos próximos dias, qual caminho vai ser escolhido pela opinião pública. Claro, porque divide a opinião pública, inclusive, né? Porque aí passa a se falar sobre a vida de um americano. E isso gera sempre um consenso ali, uma comoção nos Estados Unidos. Agora, Donald Trump insiste em dizer que esse episódio não trava as negociações, que ninguém nunca conseguiu também entender que negociações são essas, em que pé elas estão acontecendo, porque o Irã continua negando. Onde é que você acha que a gente encaixa a possibilidade realmente dessa negociação avançar nesse ambiente? Bom, Thaís, e aí eu acho que não é nem a questão do ambiente do caça abatido, porque, de fato, isso para o Donald Trump vai ser insignificante em termos de negociação para o Irã. Porque o que acontece? O problema que a gente vê aqui é que são pontos contrapostos em relação ao que está em jogo numa mesa de negociação. O Irã não abre mão, isso é importantíssimo destacar, do seu programa nuclear. Ele fala que seu programa nuclear é um direito humano, porque, de fato, todos os países podem enriquecer urânio para fins pacíficos. Isso está, inclusive, no Tratado de Não Proliferação. A segunda argumentação iraniana é que ele não vai abrir mão também do desenvolvimento de mísseis balísticos de curto e médio alcance, que é uma das imposições dos Estados Unidos e de Israel para a finalização da guerra, para se ter essa negociação. Dentre outros pontos, obviamente, um terceiro ponto seria a queda do regime, mas o próprio Donald Trump não fala mais em queda do regime, mas existem alguns entraves aqui, que é a questão, inclusive, do Estreito de Hormuz. O Trump deixou uma porta entreaberta para o Irã, que até então jamais nós outrora teríamos pensado, que é justamente a possibilidade do Irã começar a cobrar pedágio pela passagem nesse Estreito de Hormuz. Então, pode ser que se tenha essa outra carta na manga do Irã para essa questão da negociação. São pontos que a gente vai ter que observar e acho muito pouco crível, muito pouco provável que nos próximos dias nós tenhamos negociações efetivas.
Agora há pouco, um pouco antes de eu te chamar, eu dei informação aqui sobre esse voto da proposta do Bahrein, que está presidindo o Conselho de Segurança da ONU desse mês. Ele até tentou alterar a proposta ali, retirou a aplicação de tentativa de superar obstáculo a qualquer custo, né? Ou seja, a China ainda reagindo, porque o que a proposta diz é, olha, a gente pode reagir militarmente em resposta a qualquer ataque nos navios. Uma tentativa de liberar o estreito. Qual é a chance dessa proposta avançar? Com que perspectiva? Thaís, a gente precisa entender que o Conselho de Segurança ele tem 15 membros, só que 5 membros eles possuem o direito de veto. Quem são eles? China, Estados Unidos, Rússia, França e Reino Unido. Se a China já falou que vai vetar, não tem nenhuma possibilidade dessa proposta sair uma resolução vinculante, seja para a China, seja para esses membros do Conselho de Segurança e mais, seja para o próprio Irã. Então, a gente não vai ter essa possibilidade de ter uma resolução vinculante, justamente porque a China já de antemão falou que vai vetar. O que pode acontecer, aí num caráter não jurídico impositivo, mas num caráter político, é que a maioria dos estados do Conselho de Segurança venham a respaldar uma ação militar dentro do Estreito de Hormuz, justamente para a reabertura, para uma estabilização na economia mundial e servir de parâmetro argumentativo para o Donald Trump pressionar os seus, então, aliados, né? Historicamente aliados europeus. Mas eu não vejo como é que o Conselho de Segurança vai agir se, porventura, a China vetar, porque a gente já viu que a China vai vetar. E eu acho que, muito provavelmente, a Rússia também vai vir a vetar. Então, não existe nenhuma, mas nenhuma chance de sair uma resolução do Conselho de Segurança com o posicionamento da China e com o possível posicionamento da Rússia.